Fala tropa, vou aqui mostrar para vocês o meu planejamento desse domingo, as análises também dos melhores jogos na minha opinião, os jogos que eu vou estar acompanhando, tá? Então fica até o final do vídeo, que ao longo desse vídeo eu vou compartilhar muitas análises desses jogos, várias opções de apostas, tanto se é o melhor para o pré-jogo, se é o melhor para o ao vivo, então fica aqui até o final do vídeo, tá? Hoje teremos rodada de Brasileirão, mas não só Brasileirão, também tem já o início de algumas ligas inferiores que dá para a gente trabalhar, buscar algumas oportunidades, mas teremos Corinthians e Fortaleza, Ceará e Flamengo, Vitória e Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, Internacional contra o São Paulo e Atlético Mineiro contra o Bragantino pelo Brasileirão Série A, que eu também vou estar analisando para vocês aqui esses jogos, que são jogos, uma rodada bem difícil, tá? Mas que nós temos algumas opções interessantes para poder trabalhar. Vamos lá! Aqui eu vou iniciar mostrando para vocês uma lista de favoritos, mas eu vou passar bem rápido por essa lista de favoritos, tá? Porque eu vou dizer aqui qual é a melhor maneira de trabalhar, se dá para trabalhar no pré-jogo, se é melhor levar para o ao vivo, mas é uma lista de favoritos dessas ligas medianas, inferiores ali da Europa, tá? E também tem liga chinesa, e na liga chinesa, no sábado, tivemos o Shenhua, o Xangai, o Chengdu Rosheng, né, que são os melhores times do campeonato chinês, mas também uma das equipes que está brigando ali pelo título, né, pelas 4 primeiras colocações, é o Beijing Guoan. E o Beijing Guoan vai enfrentar o Tigers, está dentro de casa. O que é que eu não gosto aqui? Da odds 1,45. Então, eles são favoritos, deve até vencer esse jogo, mas essa odds 1,45 para mim é uma odds muito baixo, tá? Então eu prefiro trabalhar no ao vivo para buscar uma cotação melhor e também até para a gente validar o comportamento do Beijing Guoan em campo, beleza? Mas eles são sim favoritos, beleza? Continuando aqui, nós temos o Djurgården contra o Halmstad pela Suécia, tá? O campeonato começou agora, na verdade não, desculpa, eu confundi com outro campeonato. O campeonato não começou agora, mas o Djurgården dentro de casa, o Djurgården é uma das melhores equipes, tá? Da Suécia. O ponto é que nessa temporada eles estão bem abaixo, obviamente, estão bem abaixo, mas ainda tem muito campeonato pela frente, mas não deve brigar pelas 3 primeiras colocações, ao meu ver, apesar que são 8 pontos aqui de diferença, mas está com jogo a menos. Mas para esse jogo eles são favoritos, até porque vai enfrentar uma defesa, um time defensivamente muito fraco dentro de casa, tá pagando, que tomou 34 gols em 17 jogos, tá? Então eu gosto sim de olhar para essa possível vitória do Djurgården por estar jogando dentro de casa. Se fosse um jogo fora de casa, aí eu já ligaria um alerta, mas em casa eles acabam sendo o favorito, em casa eles costumam jogar muito bem, tá? Aí tá pagando 1,25, você tem duas opções, levar pro ao vivo, né? Até porque também é um jogo bom para gols aqui, e olhar o gol no primeiro tempo, over 1,5, ou utilizar essa odds no pré-jogo para combinar em uma dupla. Aí fica ao seu critério de como você prefere trabalhar, se você vai conseguir acompanhar esse jogo ou não, tá? Outro favorito que nós teremos é o Bodo Glimt, né, jogando contra o Hankan. Bodo Glimt, eu sempre comento aqui com vocês, né, da Noruega, é o melhor time da Noruega, né, hoje está disputando aqui com o Viking, que também está numa sequência muito positiva, né, assim como o Bodo Glimt só tem 3 derrotas, mas vale lembrar que o Bodo Glimt está com 2 jogos a menos, né, e um dos jogos que ele vai fazer agora, e vai enfrentar com uma das piores equipes do campeonato, que é o Hankan. Esse jogo é fora de casa, então fora de casa, na Noruega, eu costumo levar muito em consideração, até porque o Bodo Glimt é um time que às vezes vacila muito defensivamente, só que o seu ataque é muito forte, dificilmente passa em branco, tá? Se essa cotação tivesse pagando pelo menos aqui 1,55, que para mim a odds seria um odds de valor, eu até faria no pré-jogo. Mas como tá pagando abaixo disso, tá pagando em 40, para mim no pré-jogo não é viável, tá? Aí fica ao seu critério também. Se você quer combinar de uma dupla, só que aí vai aumentar o risco, a melhor opção para mim é esperar o ao vivo até para validar o que vai estar acontecendo em campo. Shakhtar vai enfrentar uma equipe que eu me recuso a pronunciar o nome, mas cara, Shakhtar e Dinamo de Kiev sempre são favoritos no campeonato ucraniano, nadam de braçada, né, contra todos os outros adversários. E o Shakhtar essa temporada tá muito bem, mano. Tá muito, muito bem. Inclusive vem de um grande jogo, um grande resultado contra o Besiktas, né? Venceu fora de casa na Turquia por 4-2, tá? O Besiktas que tá até com um time competitivo. E em casa venceu por 2-0 o brasileiro Kevin, jogando pra caramba, ex-Palmeiras, né? O Kevin. O Palmeiras São Paulo, é Palmeiras mesmo. Mano, jogando muita bola o Kevin, tá, velho? Kevin tá jogando muita bola.
e o Shakhtar aqui deve vencer o jogo. Slavia Praga também, jogando em casa. O campeonato da República Tcheca aqui começou agora, né? Só tem 2 jogos, eles ganharam um e empatou outro. Vai jogar contra um time que também perdeu um e empatou outro, mas o Slavia Praga é time que sempre está brigando aqui pelas primeiras posições, né? O Slavia Praga, o Vitória Pilsen são os 2 melhores times, e o Sparta Praga vem ali como o terceiro melhor time na minha opinião, tá? Mas o Slavia Praga é muito forte, para mim o melhor time da República Tcheca hoje. Tá pagando em 28, também entra dentro daquele cenário que eu falei para vocês. Dá para utilizar em uma dupla ou esperar no ao vivo pegar uma cotação melhor. Vamos lá, alguns jogos aqui, vou falar logo do Celtic. Começou agora o campeonato escocês, né? É a primeira rodada, o Celtic vai jogar em casa e, cara, sempre quando o Celtic vai jogar, eu sempre vou estar a favor. Inclusive, eu fiz uma aposta que foi um handicap asiático -1 pro Celtic -1, tá? Pro Celtic ganhar com 2 gols de diferença, se ganhar por 1 gol é reembolso, junto com a vitória do Shakhtar. Ficou pagando 1,54, se eu não estou enganado. É uma dupla muito boa, para mim são 2 favoritos que tem. Outro favorito que nós temos aqui é o PSV, jogando contra o Eagles, só que esse jogo eu não fiz no pré-jogo porque é o início de temporada, é a Supercopa da Holanda, e eu não assisti absolutamente nada de pré-temporada do PSV, tá? Sendo bem sério para vocês, eu não assisti nada disso aqui. Então, eu não vou recomendar algo para vocês se eu não sei como é que tá jogando o time do PSV, que perdeu algumas peças agora para essa temporada. E os últimos jogos entre eles, a gente tem 2 vitórias do Eagles, por 3-2 e por 2-1, né? Foi justamente o Eagles que eliminou o PSV da Copa da Holanda e depois acabou vencendo. Por isso que está disputando aqui agora essa Supercopa. Então, por não ter esse conhecimento, eu vou deixar esse jogo para trabalhar no ao vivo, beleza? Outro time que eu vejo como favorito, e esse time eu gosto de fazer no pré-jogo, né, que é a vitória da LDU, e aí eu gosto de botar para a LDU fazer ali 3 escanteios, para complementar a odds e fechar a odds 1,50, tá? E eu gosto muito dessa cotação, primeiro porque a LDU vai jogar dentro de casa contra o Machuque Runa, né? O Machuque Runa é uma das piores equipes do campeonato, a pior, na verdade, do campeonato equatoriano. São 13 derrotas em 22 jogos, com 39 gols sofridos. É a pior defesa do campeonato. E a LDU está na caça aqui do Independente Del Valle, que está com 46 pontos, né? E tem um dos melhores ataques, com 38 gols marcados. Então, em casa, a LDU é favorito para esse confronto. Aí sim é um confronto que dá para a gente utilizar no pré-jogo. Para mim, a odds está muito boa, e 40 está muito boa, tá? Aí dá para ir a vitória da LDU junto com a LDU para marcar 3 cantos aí, é bem interessante. E todos esses outros jogos que eu listei aqui para vocês, galera, ó, Rapid Viena, Molde, o Brondby, tá vendo que todos estão pagando em 50? O San Geloés está pagando aqui em 36. O próprio Sparta Praga, que jogou agora no meio da semana, mas também é favorito, mesmo jogando fora de casa. E o Racing, todos esses jogos são favoritos, todos esses times são favoritos, tá? A maioria deles jogando dentro de casa, do que eu listei aqui, né? Só o Sparta Praga jogando fora. Mas, cara, são times que não me passam tanta confiança. São times que ainda oscilam na temporada. Por isso que eu prefiro trabalhar esses jogos no ao vivo. Esperar o que o campo vai estar nos mostrando. Esperar esse favoritismo se confirmar, né, dentro de campo. E eu prefiro trabalhar esses jogos no trade. Então, essa lista que eu fiz de favoritos é basicamente para trabalhar no trade. Onde, se esse time estiver bem superior, eu vou estar contra o time adversário, que é o lei que a gente usa, né? É estar contra um time. Então é como se, por exemplo, se eu for aqui lei Riestra, é como se eu fosse Racing ou empate pagando odds 2, tá? O Racing ou empate pagando odds 2. E aí, óbvio que tem um risco maior, né? Caso o Riestra vença o jogo, caso o Riestra faça um gol, mas por isso que existe a avaliação do que está acontecendo dentro de campo, para eu poder aplicar essa estratégia no trade. Por isso que o trading, para mim, esse mês de agosto vai ser fenomenal, tá? Eu acredito que vai ser essa estratégia de lei, pior equipe, vai ser uma estratégia que vai colocar muito dinheiro no nosso bolso, e quem está dentro do clube vai estar aproveitando tudo isso, tá? Vamos lá, falar de Brasileirão agora aqui, senão o vídeo já está longo, né? Já está 10 minutos de vídeo. Mas vamos falar de Brasileirão. Corinthians contra Fortaleza. Cara, esse jogo aqui eu só tenho uma dúvida, se o Corinthians vai poupar muita gente. O Corinthians deve poupar um outro jogador, jogadores tipo o Memphis, deve começar no banco. Um jogador ali de meio campo, pode começar no banco. Pode ser o Carrilho, porque tem um jogo contra o Palmeiras no Allianz no meio da semana pela Copa do Brasil.
Então, ainda existe essa dúvida qual se vai ser com o time titular ou não do Corinthians aqui contra o Fortaleza, tá? Então é bom esperar essa provável escalação. Um ponto é, o Corinthians é um time que o Fortaleza, na verdade, é um time que vem sofrendo muitos gols, né? A gente para olhar a média de gols sofridos do Fortaleza de 1,9, quase 2 gols sofridos por jogo. Então, por mais que o Corinthians venha tendo até dificuldade no seu setor ofensivo, pelo fato de jogar dentro de casa, pelo fato de precisar da vitória para estar bem ali na tabela do Brasileirão, né? E de fazer esses jogos não precisar de viajar como o Palmeiras vai precisar, eu vou comentar já sobre isso. Para o Corinthians marcar um gol, tá pagando 1,25. Para combinar em uma dupla, eu vejo como uma boa para pré-jogo. Agora, qualquer outra coisa aqui é melhor levar para o vivo. Se o Corinthians for com um time titular, eu posso até pensar no empate anula também uma boa, né? E eu posso até pensar na possível vitória do Corinthians. Mas vai depender muito da escalação, que a gente ainda não sabe como é que vai, tá? Na Série B tem Chapecoense contra o CRB. O CRB também vai estar focado, provavelmente, no jogo da Copa do Brasil. Então isso abre uma brecha interessante aqui para o jogo da Chapecoense. Gosto também de trabalhar a Chapecoense para marcar pelo menos um gol. E é um time que vem marcando bastante gols, né? Inclusive tem uma média de 1,5 gols marcados por jogo. Vem marcando muitos gols esse time da Chapecoense. Inclusive jogando em casa, ó, marcou gols nos últimos 5 jogos, tá? Em casa. 4 contra o Volta Redonda, 1 contra o Remo, 1 contra o Goiás, 2 contra o Ferroviária e 4 contra o Amazonas, né? Um time que vem marcando muitos gols, então o CRB provavelmente com um time misto, mais ali pro reserva, por conta da Copa do Brasil. O gol da Chapecoense deve ser interessante, não descarto o empate anula pagando em 40, se vocês quiserem combinar em uma dupla também é interessante, tá? O Flamengo poupou, né, poupou não, velho, não poupou, né? Tirou alguns jogadores, entrou com um time misto contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil e deixou claro que o foco é Brasileirão e Libertadores. Esse é o foco do Flamengo e tá certíssimo, tá? Então, para esse jogo, para esse confronto contra o Ceará, o Flamengo é favorito, sim. Eu gosto aqui de algumas opções. O empate anula Flamengo é uma boa. O Flamengo tem um time superior, por mais que seja muito difícil jogar contra o Ceará lá, mas a qualidade técnica é muito diferente. Esse jogo aqui, provavelmente, vamos ter um time com a zaga que a gente já conhece, né? Pode ser que o Varela deve continuar jogando, pode ser que entre o Emerson Royal, mas aí também tanto faz. O Alexandre deve entrar na lateral esquerda, isso é um ponto muito importante para o Flamengo, porque ele traz um equilíbrio muito maior. O meio-campo, podemos ver no meio-campo aí o Jorginho, o Arrascaeta e o Saul, pode ser que entre com essa trinca de meio-campo. Caso contrário, vai ser o Alan ou o Everton Araújo junto com o Jorginho e o Arrascaeta, né? E no ataque, provavelmente pode ser que a gente veja o Samuelino como titular pela partida como entrou contra o Atlético Mineiro no meio da semana. Então pode ser que a gente veja um Luiz Araújo, Samuelino e Pedro ou Bruno Henrique. Pedro não, desculpa, Pedro tá fora, né? Porque foi suspenso. Pedro e o Alacian. Então Bruno Henrique. Então, velho, é um ataque muito forte, velho. Samuelino, Bruno Henrique e Luiz Araújo, meu Deus do céu. E o Arrascaeta, pelo amor de Deus, é muita intensidade, muita velocidade, muita força. Então não acredito que o Ceará deve segurar, não. A defesa do Ceará está passando por uma série de problemas, vem sofrendo gols nos últimos jogos. Então o empate anula Flamengo é uma boa. O gol do Flamengo, para o Flamengo marcar um gol é uma boa, para você criar uma aposta. Empate o Flamengo é uma boa. Para o Flamengo marcar pelo menos 3 cantos é uma boa. Para o Flamengo finalizar pelo menos 3, 4 vezes no gol é uma boa. Então assim, eu estou lhe dando aqui, abrindo a sua mente para um leque de oportunidades que tem dentro desse jogo a favor do Flamengo, pelo time que tem, pela prioridade de ser o Brasileirão, tá? O Palmeiras também diz que a prioridade é o Brasileirão, só que, cara, muda tudo quando enfrenta um Corinthians nas oitavas de finais da Copa do Brasil. É Corinthians, irmão. Então é a maior rivalidade que tem para mim no Brasil, é Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras foi com força máxima contra o Corinthians, perdeu o jogo, tem essa viagem longa para Salvador, para depois enfrentar no meio da semana o Corinthians em casa, precisando do resultado. Pode ser que a gente tenha um Palmeiras poupando aqui jogadores, tá? Por isso que eu não fiz ainda nenhuma aposta de pré-jogo aqui no jogo do Palmeiras. Vou levar pro ao vivo, provavelmente. Se eu ver que a escalação do Palmeiras entrou com o time titular, provavelmente pode ser que eu entre no empate ao Palmeiras e abaixo de 4 gols, né? Porque são dois times. É o Carille do outro lado, então deve estar fechadaço o Vitória. Mas tem que esperar a escalação aqui, por isso que eu não quero nem comentar muito para você esses jogos, tá? Jogos favoráveis para gol, Genk contra o Antwerp, dois times bem ofensivos, dois times que têm média de gols altíssima, em 90% dos jogos do Antwerp acontece o over 1,5,
Então é bom, vale a pena estar de olho. Hacken e Elfsborg também, dois times bem ofensivos, tá? Com a média altíssima de gols. Em 70% dos jogos do Elfsborg aconteceu over 1,5, 60% dos jogos do Hacken. São dois times que estão buscando uma vitória, uma recuperação na tabela. Então, dois times que precisam da vitória, né? Então, provavelmente teremos um jogo aqui com gols. E no Brasileirão, um jogo que eu acredito que pode ser com gols é Atlético Mineiro contra o Bragantino, por conta muito do Bragantino, né? Os jogos do Bragantino têm sido jogos também muito bons para gols, né? 2-0, 3-1, 2-1, aí teve 1-0, 2-2, 2-1, 3-0, 2-0, 1-0, 6-0. Irmão, os jogos do Bragantino têm sido jogos realmente com gols. Aqui a gente vai ver um Galo diferente como viu contra o Flamengo, né? Então um Galo mais aberto, um Galo buscando mais o gol, então acredito que vai ser um jogo mais aberto de trocação, por isso que eu gosto aqui do over 1,5 para esse confronto, tá? O over 1,5 para esse confronto para mim é uma boa. Outro jogo que eu vejo favorável para gols é Atlético Paranaense contra o Paysandu. O Atlético Paranaense pode entrar com um time misto, isso pode acontecer, mas eu vejo um jogo muito favorável para isso por conta da média de gols dos dois times, que tem uma média de pelo menos um gol marcado e um gol sofrido. Inclusive, cadê aqui? Os últimos jogos, só teve um jogo entre eles, né, que foi um 2-1, mas os últimos jogos do próprio Paysandu têm sido jogos com gols. 1-1, 1-1, 5-2 contra o Curitiba, 2-2 contra o Atlético Goianiense, teve o 0-0 contra o Avaí, 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Mas os últimos jogos, né, foram jogos com gols do Paysandu. 1-1, 1-1, 5-2 e 2-2. E os jogos do Atlético Paranaense não preciso nem falar, né? É um time muito ofensivo, é um time com a defesa muito frágil. Então, por isso que sempre é um jogo que eu olho para o mercado de gols. E os jogos do São Paulo, Internacional e também Botafogo e Cruzeiro, cara, para mim são jogos extremamente equilibrados, né? O São Paulo tá no momento agora muito bom, conseguiu emplacar 4 vitórias consecutivas. Botafogo também é uma defesa muito forte, assim como a defesa do Cruzeiro também é muito forte. Esse jogo do Cruzeiro e Botafogo, se eu fosse recomendar algo para vocês, seria o abaixo de 4 gols, seria a defesa do John, para John fazer pelo menos 2 defesas, seria para o Botafogo fazer pelo menos 3 chutes no gol, seria esses mercados, mercado de escanteios, de cartões, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo ainda não abri o mercado de cartões, mas para o Botafogo Cruzeiro, para ambos os times tomar pelo menos um cartão ou 2 cartões é uma boa. Para o Internacional e São Paulo, para ambos os times tomar cartão também é uma boa. Então prefiro trabalhar esses mercados alternativos e deixar para o ao vivo um possível resultado, um possível handicap, um mercado de gols, porque para mim são jogos extremamente equilibrados, tá?